Bem, boa tarde, pessoal. Claro, eu estou aqui exclusivamente como organização, na verdade, né, que faz parte do Conselho Curador da CIM São Paulo, que foi da onde surgiu a proposta de a gente fazer esse bate-papo. Djamila, com certeza, é ela que tem que estar aqui. É só porque, como todo mundo tem horário, os horários da CIM, então tem muita coisa acontecendo em paralelo, então é importante a gente dar o start, né? Essa mesa surgiu por um contexto muito bacana, né, dentro do Conselho. Foi uma coisa das primeiras mesas que a gente tinha certeza que tinha que acontecer aqui. Porque eu acho que não preciso nem falar muito de como esse ano foi incrível para essa temática, como essa pauta esteve muito presente aí na vida da música, né? E esses grandes artistas aqui, essas grandes artistas apareceram, se conectaram, né? E têm tido um papel incrível dentro do cenário da nossa música, né? Da música que está aqui presente na CIM. Então, eu não vou me prolongar muito. O desafio, na verdade, vai ser como se vocês não conhecessem elas, né? Mas vocês, vou pedir para elas se apresentarem e a gente falar um pouco, né, do que foi aí esse ano que tudo isso aconteceu, que muito disso aconteceu, mas que tudo isso tem muito mais história antes desse ano, né? Então acho que é importante a gente mostrar de onde tudo isso vem, né? Então agora é uma boa hora da gente abrir essa conexão. Bom, então é isso. Aí eu Raquel. começo? Adoro. Bom, eu acho... Eu fiquei pensando bastante no que eu ia trazer como discussão, porque realmente é uma questão delicada a música e as questões de gênero que estão cada vez mais em evidência por conta dessa cena, inclusive. Essa cena, ela não é necessariamente a indústria cultural, essa é a minha perspectiva. Ela não é necessariamente a indústria cultural ou o show business que resolveu ficar bonzinho e dar espaço para nós. A gente está aqui porque, primeiro, a gente tem muito talento, como muitas pessoas têm, e segundo, porque existe uma pressão de muitas pessoas para que a gente esteja aqui. Ainda assim, os desafios não são menores por isso. Pelo contrário, os desafios são grandes, porque tudo que a gente está conquistando, tudo que a gente conquistou ao longo desse ano, tudo que a gente vai conquistar, está sendo a base de pressão mesmo. Esse ano, inclusive, eu tenho um balanço pessoal de que foi o ano em que eu mais tive destaque profissionalmente, como cantora, como artista, e, ao mesmo tempo, foi o ano em que eu mais sofri violências. Sofri violências, assim, não só na rua, como eu sofri violências dentro do próprio show business e dentro do próprio da indústria cultural. Então, eu acho que é muito importante. Eu tive que ouvir de homens que eu tinha que saber qual era o meu tamanho e respeitar o meu tamanho. E o meu tamanho, para ele, era um tamanho menor que o dele. Claro que manter um projeto em que você tem como linha de frente, no caso das Bahias e a Cozinha Mineira, 2 travestis, num país que mais mata a travesti, não é a tarefa mais fácil. Manter uma banda como a nossa, que tem 2 travestis que colocam isso deliberadamente, no meu caso eu ainda coloco... Vou levantar, que eu sou dela. No meu caso, eu ainda coloco que eu sou uma travesti negra, que ainda é muito mais desafioso, porque a gente está no país que mais mata travesti e mulheres negras. Então, é um grande desafio e lógico, é muito potente, ao mesmo tempo, o nosso trabalho por isso. Então, ao mesmo tempo que E aí entra essa contradição, né? Do ano em que a gente um ano em que a gente teve um super destaque, foi um ano em que eu sofri várias violências. Inúmeras. Se eu começar a citar aqui, a gente pode fechar assim, trazer o pessoal que eu vou começar. Mas é isso. Acho que nós estamos num momento em que essa discussão tem que não só a gente festejar os louros, porque o louro é isso, é essa união, é essa cena, todo mundo aqui se gosta muito, mas a gente precisa colocar em evidência as contradições disso tudo, porque não é fácil. Às vezes as pessoas me olham e elas acham que eu estou bombando, e não é assim. A gente tem que fazer pressão mesmo para estar nos espaços, para estar nos lugares, ainda mais porque, no caso das Bahias e Cozinha Mineira, a gente não é
não virou um fenômeno com números os números não são aqueles números totalmente convincentes. Então, fazer com que o nosso projeto se propague e convencer que esse projeto se propague é um desafio cotidiano, e é muito importante que as pessoas saibam disso. E, além de tudo, eu gostaria de fazer um apelo para a Sim, já que eu vou passar logo o microfone, que acho que, além de tudo, a gente tem que discutir as questões raciais. Acho que no próximo ano é um desafio para a Sim colocar na música independente o que significa as questões raciais mesmo que a gente se envolve. Porque não é fácil. Muitas vezes a Açucena é uma travesti não negra e eu sou uma travesti negra, e muitas vezes eu estou negociando com as pessoas, e acreditem, nosso projeto muitas vezes é encabeçado por mim, e eu tenho que ver as pessoas optando conversar com a Açucena porque não se recusam a negociar ou a ser orientados ou com uma pessoa negra. E isso é seríssimo. Eu acho que a gente precisa colocar isso também, porque o show business e a indústria cultural nunca foi menos racista do que nenhuma outra estrutura. Então a gente precisa colocar isso em pauta. É isso. Vocês podem decidir a ordem aí, vocês que são empoderados desse microfone aí. Ela arrasou muito, eu não vou falar agora, não. Fala sério. Vai. Essa área, Bi, toda bonitona, abre a boca. Sabia que era pra falar. Bom, pra quem não me conhece, né, eu sou MC Linda Quebrada. E olha só, gente, vem até acompanhado com trilha sonora. Tá doido. E esse ano foi especial pra mim, principalmente porque a música ela é uma fase... Nossa, gente, que barulhão, né? Eu não precisava do som, não, né? Podia deixar no mute. Aí. Mas porque a música ela foi um encontro meio que inesperado comigo, porque nunca foi um objetivo fazer música, né? Produzir música, ser cantora, nada disso era um objetivo. Na verdade, eu venho de uma trajetória onde eu já pesquisava o corpo e pesquisava as relações de sexualidade, que muitas pessoas veem como sexualidade, gênero, mas que para mim estão fundamentalmente ligadas a corpo e à existência e à vida, né? Na minha pesquisa com teatro, com performance, o que eu trazia à tona era e sempre foi a minha história, a minha vivência e coisas que eram relativas a essa minha trajetória e que diziam respeito a ser bicha, preta, trans, de periferia, filha de empregada doméstica. Eram coisas que diziam respeito ao meu corpo e à minha história. E eu trazia isso através de outras linguagens. Mas, quando eu vi a música como uma possibilidade de comunicação, isso me surpreendeu, porque eu já estava falando essas coisas. Eu acho importante falar disso, porque parece, e muitos meios veiculam a informação de que somos pioneiras, né? Ou de que estamos à frente desse discurso. Mas eu acho que isso é um puta engano, porque muitas outras pessoas já estavam fazendo isso ou falando isso há muito tempo. Muitas pessoas já fizeram isso em outras gerações, em outras épocas, e isso não é novidade. Eu acho que a grande novidade é que parece que isso se tornou interessante para as pessoas. Parece que se tornou interessante falar sobre isso de alguma forma, né? A minha surpresa também foi em relação de que eu já estava fazendo isso em outros meios, e a música, ela tem um outro alcance. Eu percebi na música uma outra possibilidade de alcance e de comunicação direta.
com as coisas que eu queria falar, que eu queria dizer, e com as pessoas com quem eu gostaria de falar, né? E daí, uma das perguntas que geralmente me fazem é por que o funk? E sempre quando me perguntam isso, eu tenho vontade de perguntar de volta, mas por que não o funk? Porque assim como o meu corpo, preto, transviado, sempre foi marginalizado, o funk também sempre ocupou esse espaço. E para mim, o funk, ele ocupa um espaço de poesia. O funk, ele é a poesia da quebrada. Ele é a poesia da favela. E o funk, que é o novo punk, ele conta a história não contada. Ele conta a história que não vale a pena nem ao menos ser vivida. Ele conta a história de pessoas que mereceriam ser esquecidas. E mais uma vez, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que não merecem ter suas histórias contadas nas músicas, contadas nos filmes, representadas nos livros, né? E por isso eu vi no funk a possibilidade de contar a minha história. Isso pode parecer muito egoísta, mas quando eu falo de contar a minha história, eu sinto que eu estou falando de contar a história de muitas outras como eu. De muitas outras que não tiveram a chance de ter os seus afetos representados. Porque o que eu percebi na música e o que me impulsionou a criar através da música foi que a música, assim como várias outras instâncias artísticas, elas produzem afeto também. Elas não apenas reproduzem uma história. Eu não apenas também conto a minha história, como eu também uso a música para inventar a minha história. Para inventar uma história que talvez ainda não exista. A música, ou várias dessas outras áreas musicais que a gente vê como se como se reproduzissem o mundo tal qual, na verdade eu acho que essas áreas artísticas, e principalmente a música, e também a música, elas criam afetos e elas produzem histórias. E elas produzem sexualidade, elas produzem um jeito de olharmos umas às outras, elas produzem um jeito de nos relacionarmos, né? Elas produzem um tipo de amor compulsório, né? E eu acho que por isso eu vi a necessidade de invadir a música, que era um espaço que até então não era receptivo a mim. Eu acho que, de alguma maneira, ainda não é, né? Não é receptivo. Mas eu vi a necessidade de invadir a música e de inventar afetos. De inventar novas maneiras de se relacionar. De inventar novos sexos, novas maneiras de fazer sexo, de pensar um sexo onde eu não fosse violentada. Um sexo onde eu não fosse descartada. Um sexo e uma relação onde eu não fosse apenas um depósito de porra. Um sexo onde eu não fosse apenas um objeto, né? Mas onde eu fosse dona do meu próprio corpo, dos meus próprios desejos e dizer que o meu corpo importa sim, os meus afetos importam também. Então, eu acho que eu estou nesse lugar agora, e muito incipiente, né, muito novo, entendendo esse mecanismo da música e que vem mudando constantemente também, né, o mecanismo da indústria fonográfica, o mecanismo do sucesso, né, de uma certa forma, e entendendo o que significa o show business, ou o que significa entrar na cena, o que significa permanecer na cena, e o que significa, principalmente, também saber o momento de sair de cena. Saber o momento de deixar que outras pessoas falem também. Outras vozes. Porque, na maioria das vezes, os mesmos rostos estão falando sobre as mesmas coisas. E, por exemplo, aqui, nessa mesma mesa, a gente pode ver que não tem nenhuma mulher de buceta. E talvez fosse importante a gente pensar. E trazer essas coisas à tona também para a gente, né? Pensar
o lugar que o feminino ocupa. E o lugar que o feminino ocupa, independente de em que corpo esse feminino esteja, seja um corpo com pau ou um corpo com buceta. Mas, olhar, cadê as mulheres? Cadê as mulheres falando? Cadê as mulheres com buceta? Cadê as mulheres com pau? As bichas transviadas? Enfim, e pensar, talvez até, em ouvir outras pessoas. Eu acredito, com certeza, que vocês sabem que tem muito mais gente além de nós falando sobre essas coisas, né? Eu acho que é isso. Vai ser 2 ou 1 ou eu vou ter que... Vocês podem perguntar coisas também. E eu acho que eu tô no lugar da mediadora. Você não quer trocar comigo, não? Que eu tô me sentindo super exposta. Vai lá. Eu não sou a Djamila Ribeiro, gente. Muito prazer, meu nome é Açucena. Eu sou do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. E para mim é um prazer estar aqui com todas essas pessoas e reiterar o que a Lin já disse, ainda bem que é uma companheira que já falou logo nas primeiras falas, que, de fato, falta mulheres de buceta aqui com a gente. Inclusive, eu falei, a Tássia não vai estar aqui? Não. E isso coloca mesmo, de fato, Lin, o lugar que até o senso comum atribui a certos olhares sobre sexualidade. Quem tem que falar de sexualidade também quando até essas revoluções transpõem e acontecem. Mas, enfim... eu queria falar um pouco da nossa cena. A gente grava o disco no ano de 2015, lança em novembro de 2015, e foi um ano onde o debate de gênero começou a emergir de forma muito poderosa. No mesmo ano, aparece ó, a grandiosa Elza Soares lança A Mulher do Fim do Mundo. Djamila, vou esperar você vir, meu amor. Djamila Ribeiro. Xota negra. Oi, gente. Desculpem o atraso, mas continua, Cecília. Só para te contextualizar, a Raquel se apresentou e falou algumas coisas que ela pode repetir. A Lin também já se apresentou. Nossa, já? Todo mundo? Vocês falaram Não, muito rápido. eu sou a terceira e a Lin já colocou uma polêmica aqui. Ela falou, por que não tem mulher de buceta aqui entre nós? Da cena, tem você. Mas isso é uma questão a se pensar. E só para colocar o debate aqui para a Djamila, e agora eu estou me apresentando. Falaram rápido. E falar sobre a cena, que foi uma cena muito interessante, porque no mesmo ano que As Bahias e a Cozinha Mineira lança Mulher, Elza Soares lança A Mulher do Fim do Mundo, Ava Rocha traz Ava Pátria em Iracema, Lineker aparece como uma grande surpresa para a gente, e Lineker também, MC Linda Quebrada, a gente conhece o trabalho maravilhoso de Tássia Reis. Carol Conká emerge também, ou seja, a própria MC Sofia, que é uma criança do rap, uma mulher que está trazendo um discurso totalmente empoderador para as novas gerações. Então, assim, eu acho que 2015 e 2016 foi um momento de eclosão de um debate que já existia. Lógico, mas ele... eu acho que a gente que está a curta distância talvez não vai saber enxergar. Eu fiz história, eu e a Raquel, a gente se conheceu no curso de história da USP, inclusive, e uma coisa que os historiadores sempre falam, a gente vai conseguir enxergar o que foi esse momento muito mais à distância. A gente vai ter algumas apurações sociológicas desse processo, porque, inclusive, eu acho que existe um universo de sentimento, porque eu e a Raquel, a gente jamais pensou em produzir um disco chamado Mulher para lançar em 2015. A gente começou a produção em 2012. Talvez existisse aí um universo de sentimento onde a arte ela é responsável por uma catalisação
de um mundo, catalisação de um processo histórico e sociológico. E foi muito natural, é o tanto que o nosso disco, ele não é um disco político em si. Ele é um disco político porque qualquer um aqui é um ser político. Até quando fala ou não fala, existem decisões e escolhas dentro das nossas posturas. Mas, enfim, a ideia não era um disco que o discurso político ele se apresentasse como determinante. O rap tem isso, o funk da MC Lin da Quebrada tem isso, a música de Chico Buarque tem isso. E a gente não, lógico, todo discurso político estava em nós, estava na nossa poesia, mas a política ela permeia a obra, ela não é o centro da obra. É o tanto que a gente já percebeu o quanto o nosso disco ele estava imbuído sei lá, de um lirismo até inocente da nossa vivência. Mas, enfim, chegamos à conclusão que aquele disco chamaria Mulher, e foi incrível, porque nesse ano você aparece, e essas pessoas nos aparecem. Depois a gente descobre Jalu, inclusive, que foi uma surpresa muito grande, inclusive pela androgenia que Jalu trazia. Passamos a ficar fã dos clipes daquela bicha linda lá. E aí? E foi assim, a cena ela foi se conformando naturalmente. Eu acho que uma das belezas da nossa cena é que a gente tentou se encontrar para falar e a gente se tornou grandes amigos. Tássia Reis, o próprio Fiote, Ava Rocha. A cena começou a se encontrar naturalmente. O que eu acho muito bonito é que existe uma união entre nós. Mesmo, ela é real, ela não é forçada, ela não foi criada por artifícios mercadológicos e certeiros do ponto de vista da indústria fonográfica. E eu acho que é isso. Conheçam o trabalho das Bahias e a Cozinha Mineira. E essa cena ainda é só o início, né, galera? A gente ainda vai andar, com certeza, por esse Brasil inteiro, fazendo revolução junta. É nóis.